meu país, é meu lugar de fala. Não, Medida Provisória não é uma mistura de Black Mirror com Parasita. Não, Medida Provisória é Medida Provisória. E fala muito bem como filme, mas o que importa é que Medida Provisória grita como manifesto. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago Iribarne, você está no Filodoxia para uma crítica com spoiler de Medida Provisória. Simbora! É com muita satisfação que eu assumo o mais novo ministério. Ministério da Devolução. Você vai embora. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que no futuro distópico a gente eleja um governo fascista... Já era. Enfim, deixa o comentário, ativa o sininho para receber as notificações. Se você não inscreveu no canal, se inscreva no canal. E caso você esteja assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar. Ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Bom, e antes de a gente começar, preciso dizer uma coisa que encerra o filme, né, com a maravilhosa canção O Que Não Se Cala, de Elza Soares, que é usada ali para fechar, Lugar de Fala, né? Eu sugiro fortemente que, além dessa crítica aqui, assista, fica comigo, mas assim, assista críticas de produtores de conteúdo negros, negras, pretos e pretas aqui no YouTube. Eu sugiro o PH, eu sugiro o canal de pretas e tantos outros aqui no YouTube, porque assim, tem a questão que se inclui no lugar de fala, mas não encerra em si o que seria o conceito de lugar de fala, que é a questão de vivência, do simbólico, do vivido e do sentido. Então eu, Iribarne, falo aqui do meu lugar, do branco, hétero, cis, e de uma vivência de espectador, em alguma medida. Não daquele que sente na pele, então eu falo desse meu lugar, beleza? Tranquilo? Então bora! Lázaro fucking Ramos, meu menino Lazinho, que estreia boa, que estreia consistente de Lázaro Ramos na direção. E assim, é claro, além de reconhecer Lázaro Ramos na direção, preciso falar de... Editor, coloca a carinha dele aqui, Denzel Washington, sim, Denzel Washington. Tem a ver o seguinte, cara, Denzel Washington, como diretor e como produtor, recentemente tem feito muitos filmes de adaptação teatral para o cinema. E, na boa, Lázaro Ramos prevalece sobre Denzel Washington. Fences, A Voz Suprema do Blues, entre outros filmes ali de produção e direção do Denzel Washington, que adaptam textos teatrais, eles são menos bem-sucedidos do que aqui Medida Provisória, que adapta aqui a peça de Audrey Anunciação, Na Bíblia Nunca Mais. Editor, coloca um pedacinho aí do Audrey falando sobre a peça lá em 2001, se eu não me engano. O governo, preocupado com as questões raciais do país, coloca como lei, como reparação social, o retorno dos negros brasileiros, né, de forma compulsória para a África, em forma de reparação social, corrigindo o erro da forma que ele foi criado, foi trazido, então vamos levar de volta. Medida Provisória é cinema, ao contrário de tantos outros filmes, eu fazendo aqui uma brincadeira com o Denzel, que não consegue fazer essa transição interessante. Na peça, são só dois primos, os últimos pretos no Brasil, trancados no apartamento, discutindo as questões de negritude, branquitude, etc, etc. E aqui o Lázaro Ramos, com o Audrey também no roteiro e tal, consegue fazer cinema. Isso é já um mérito excelente, assim, pro filme. Outra coisa muito boa do roteiro e da direção, e aí eu tenho que fazer uma evocação novamente da questão do material original, é a peça, né, Na Bíblia Nunca Mais, que faz uma rememoração direta à questão de um dos primeiros genocídios que, segundo alguns historiadores, teria dado origem ao Holocausto alemão, perpetrado por alemães no que hoje é a região que a gente conhece como Namíbia. Entre 1904 e 1908, a região onde hoje fica a Namíbia, no sudoeste da África, foi palco de um genocídio. O então Império Alemão exterminou os povos Herero e Nama naquela região. Motivados por uma ideologia racial, os alemães chegaram a utilizar campos de concentração, uma tecnologia de extermínio que ficaria famosa décadas depois durante o Holocausto. Então assim, Medida Provisória, além de tudo isso, também tem uma questão de gênero. Transita muito bem entre o humor, a sátira, a ironia, a tensão, o horror, a ação. Consegue passar e modular as nossas emoções ao longo de um filme que é uma viagem agradável, que não é cansativa e que, muito mais do que dizer algo, né, gritar, literalmente, né, você tem duas cenas do Alfred Enoch que ele grita, né, diz o que tem que dizer sobre colorismo, sobre ser brasileiro, sobre ser mestiço, sobre a negritude. O filme tem momentos de, branco, cala a boca, escuta,
deixa eu falar, deixa eu gritar. Então é um filme que oscila muito bem entre os gêneros e subgêneros ali dentro, faz homenagens interessantes, mas ao mesmo tempo é autoral, adapta muito bem uma peça teatral, porque era contida e ele consegue não fazer parecer teatro, e é um filme excelente para iniciar uma conversa e também iniciar um Momento filosófico. Nossa, é covardia fazer um momento filosófico aqui sobre medida provisória. É tanta coisa assim. Primeiro eu queria trazer, de alguma maneira, não um autor específico, né? Queria trazer, o editor vai colocando aqui na tela, as formas, dentre várias e tantas múltiplas, de racismo que o filme discute. Então, primeiro, você tem, o editor vai colocando aqui, o racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele que estrutura uma nação e uma constituição de nação. Não só o papel, né, a Carta Magna, mas o Brasil, os Estados Unidos e tantos outros países da Europa que foram constituídos à base do trabalho escravo e da escravidão. E esse racismo estrutural, ele se espelha e ele se materializa num racismo institucional. Então, geralmente o que o senso comum chama de racismo estrutural é o institucional. É quando você vê uma PM que mata e morre mais pretos e pardos, né? Você vê um judiciário e um legislativo que é mais racista e por aí vai. Então você tem esse racismo estrutural materializado nas instituições. Isso é muito bem trabalhado. Estou coloca a capinha aqui, por gentileza, no livro do Silvio Almeida, né? Silvio Almeida trabalha muito isso e toda a coleção Feminismo Negro que a Djamila dá uma organizada e trouxe pra gente, maravilhosamente trouxe pra gente. Então você tem o racismo estrutural, racismo institucional, e aí vamos a outros, né? Você tem o racismo recreativo. O racismo recreativo é aquele que é discutido ali um pouco também, que é a questão da nega maluca e do crioulo doido, de você hipersexualizar e você sexualizar ou hipersexualizar o corpo da mulher ou do homem negro, o homem negro como aquele bem dotado, sexualmente desejável como objeto, assim tal qual a mulher negra. Então você tem um racismo recreativo também. Outro racismo importantíssimo que aqui resgata também no filme é falando, por exemplo, de colorismo, quando fala de Machado de Assis, é o racismo epistemológico, que eu aqui tenho a nossa questão na filosofia, que há tradições, há entendimentos de historiadores que, por exemplo, a filosofia não é grega, não é branca, Sócrates, Platão e Aristóteles, é uma filosofia negra, egípcia, de origem. Então, o racismo epistemológico é aquele racismo que apaga a produção intelectual, a produção pujante e tecnológica dos povos pretos, dos povos negros. Esse racismo epistemológico, ele aparece sobretudo na noção de apagamento de autores, de autoras, de produção textual, produção acadêmica. Isso tudo vai sendo apagado e varrido para debaixo do tapete histórico. E por fim, um que está aparecendo mais agora no debate, que é o racismo ambiental. O racismo ambiental tem a ver um pouco com Attila Mbembe e a questão de necropolítica. Ou seja, parte da ideia de soberania, segundo Attila Mbembe em diálogo com Foucault, pressupõe a ideia de quais corpos podem ou não morrer. Ser soberano em termos de Estado pressupõe a ideia de gestão da vida, da morte dos corpos daqueles membros daquele Estado. Então, por exemplo, necropolítica pressupõe essa noção de qual é o cidadão de primeira ou segunda ou terceira classe, qual pode ou não morrer, qual pode, sei lá, no contexto de coronavírus, ficar superlotado e entulhado num BRT e se expor ao vírus, por exemplo, ou não ter saneamento básico, ou não ter SUS, etc. O racismo ambiental diz dessa questão. Geralmente, não raro, são os corpos pretos e pardos que estão nas encostas, nas periferias, sem saneamento básico, com risco de deslizamento, são os povos que vão sofrer e já estão sofrendo com a questão climática. Então, o racismo ambiental seria uma outra expressão do racismo, para além de todos aqueles que eu falei. E para fechar esse momento filosófico, eu queria trazer a cena que é tão bonita. Editor, coloca aqui, por gentileza, Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que é ali o seu Jorge se embranquecendo para poder ter aceitação ou para poder ter passagem, né? Para poder se esgueirar e ter acesso ao mínimo, ter acesso a banho, ter acesso à água, ele se embranquece, né, numa coisa dramática, trágica e muito bem filmada pelo Lázaro, essa noção de que o preto, eventualmente para Frantz Fanon, ele de alguma maneira ele emula ou simula máscaras de branquitude no seu agir, nos seus hábitos, no seu silenciar, no seu calar, no seu agir, para poder de alguma forma ter aceitação, ter passamento na sociedade branca e poder de alguma forma sobreviver, existir. Bom, vamos lá voltar para a crítica. Bom, enfim, como eu disse e repito, não vou conseguir aqui esgotar todas as questões teóricas, filosóficas e não tenho lugar de fala
também para isso aqui em Medida Provisória. Mas assim, o filme não é perfeito, né? Preciso dizer isso. O filme não é perfeito, ele tem algumas facilitações, como por exemplo, os tiros, a bala perdida, o incidente para fazer o espelhamento, né, entre as mortes que acontecem do branco, né, da homofobia, que não é bem por homofobia que ele morre, mas essa questão do Afrobunker e a questão da morte ali do personagem do Seu Jorge, e como a personagem da Capitu surge ali, como que eles conseguiram um camburão da polícia, como que essa ideia de futuro sofreu e a produção sofre com a questão da falta de recurso, né? Você vê que é um futuro que fica meio capenga, né? Por exemplo, sei lá, o relógio, o despertador e a tecnologia e tudo mais, fica muito mais no dito do que no visto a noção de futuro, em termos de carro, tecnologia e tudo mais. Você vê que a produção, ela padece um pouco disso, né? Da carência de After Effects e, enfim, tem essa questão, né? Situar no futuro, mas tudo bem, não atrapalha a trama. Além de algumas e tantas outras conveniências ou coisas pouco críveis, como por exemplo, a personagem da Adriana Esteves, que vai até lá o apartamento do Seu Jorge para poder cortar luz e água quase que com as próprias mãos. Isso não é crível, né? Isso não é factível. E além de outras questões que para mim ficaram mal desenvolvidas e mal explicadas, mas assim, o filme tem a possibilidade de se tornar uma série, por exemplo. Eu gostaria muito de ver a série desse casal homoafetivo lá, dos líderes do Afrobunker e tal, e ver esse casal e também ver a história dessa vizinha, né, que é aquela coisa da vizinha da ditadura, que vai entregando os seus vizinhos, mas ao mesmo tempo tem uma história com a negritude mal resolvida, mas isso é enunciado no filme, mas não é trabalhado tão bem quanto poderia, assim como a questão da homossexualidade, desse casal, né, interracial e homoafetivo, a questão do aborto, a questão também da diabetes, que é colocada como uma trama, né, para dar urgência e emergência à questão ali de saúde, mas no final não tem tanto impacto a questão do diabetes, enfim. Então tem algumas questões no filme que deixam um pouco a desejar, além de ficar muito claro em um certo momento do filme, da segunda, terceira parte, né, os 2 terços finais, a divisão em núcleos, né, muito forte. O Afrobunker aqui e o apartamento do outro lado, e fica a história jogando de um lado para o outro. Não sei se a montagem, a edição juntou isso da melhor maneira possível, além de outros temas. Mas assim, Medida Provisória é um filme excelente para iniciar uma conversa, inclusive começando por que ele foi quase que um ano adiado e faltava apenas uma assinatura. O Lázaro Ramos falou isso numa entrevista com o Omelete. Editor, coloca aí um trechinho. O fato é que o filme está pronto já há muito tempo. A gente precisava de uma assinatura para trocar de uma distribuidora para outra. O fato é que um membro do governo puxou boicote para o filme, num determinado momento, sem ter assistido o filme, falando que o filme foi feito para falar mal do atual presidente, do dito Messias, para quem acredita assim. E a assinatura, que era só uma assinatura mesmo, demorou mais de um ano para ser liberada. Então assim, a própria história do filme já diz desse racismo institucional, que é ideológico, que é político, onde a produção negra, ela é apagada, ela é dificultada, ela é burocratizada, é um jeito de você silenciar sem silenciar, é o cinismo da lei, como é o caso da própria medida provisória, que diz do ano da abolição da escravatura, 1888. A medida provisória tem o mesmo número, não por acaso, já disse, o filme não é nem um pouco sutil, ele é bem óbvio assim, e medida provisória inicia com esses símbolos, esses signos, como você tem uma letra do Djonga lá no Afrobunker, você tem vários easter eggs de fotos de figuras de Conceição Evaristo, coisas assim que são colocadas, né, no cenário como pequenos presentes, easter eggs para quem conhece. Isso é reconfortante e é um filme que sim, inicia muito bem um debate, e é um filme potente, poderoso, que merece e deve ser visto nos cinemas. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a medida provisória é nota 7.7. É uma excelente adaptação de texto teatral que tem cara de cinema e é um filme que inicia uma conversa que a gente já devia ter tido há muito tempo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!